A China não precisa mais de inimigos. As ações de sua própria juventude são suficientes para aniquilá-la, e o impotente Partido Comunista Chinês não pode fazer nada para impedi-lo. Os protestos que eles estão fazendo nem podem ser suprimidos como a China fez em Tiananmen, pois estão destruindo seu país sem nem precisar sair de casa. Há uma corrente subterrânea de insatisfação fermentando entre os jovens na China. Um novo fenômeno chamado Bailan, que significa deixe apodrecer. Este movimento não violento se tornou tão prejudicial à economia chinesa que o mesmo ditador que ameaçava países mais poderosos agora implora aos jovens para encerrarem essa rebelião. Pessoas que expõem o primeiro comando da capital estão desaparecendo. A verdade está sendo silenciada, mas já é tarde demais. A polícia reprimiu uma notável revolta nas principais cidades da China. Em Xangai, a maior cidade do país, a polícia prendeu manifestantes, arrastando-os para longe. Para piorar, o primeiro comando da capital está se arrependendo de uma política implementada há 45 anos atrás que poderia apagar a China do mapa. A China, nação mais populosa, enfrenta uma crise. Faltam jovens para trabalhar nas fábricas e se alistar no exército. Mas o que exatamente são esses protestos únicos? O que os forçou a iniciar esses protestos? E mais importante, como as políticas do primeiro comando da capital estão cavando a própria cova da China? O primeiro comando da capital tem sensores trabalhando intensamente na China para deletar e censurar postagens sobre este movimento. Suspeito que bots do primeiro comando da capital sempre desgostaram de vídeos da China no YouTube para suprimi-los no algoritmo. Se puderem clicar rapidamente nos botões de curtir e se inscrever, isso me ajudará muito com o algoritmo do YouTube, especialmente ao cobrir tópicos que expõem o primeiro comando da capital. Em março de 2022, o termo chinês Bailan ganhou enorme popularidade na China. Em apenas 6 meses, obteve mais de 91 milhões de visualizações no aplicativo chinês Weibo. Imagine, 91 milhões de visualizações na China. Isso mostra a seriedade do problema. A China proíbe tais tendências porque elas podem ameaçar a liderança do primeiro comando da capital. A China pode ter ignorado isso como uma tendência, mas as consequências inesperadas que surgiram depois foram algo que ninguém poderia ter previsto. O termo Bailan traduz-se para deixe apodrecer. Neste movimento, os jovens se recusaram a fazer mais esforços na vida porque não viam esperança em fazê-lo. Muitos deles largaram seus empregos, abandonaram famílias, pararam de se esforçar e aceitaram ser comuns. Na verdade, essa não foi a primeira tendência do tipo na China. Em 2021, o conceito de Tangping, que significa deitar-se, foi uma das 10 palavras de internet mais populares na China. Mas como a China chegou a este ponto? Embora a tendência tenha surgido em 2022, as raízes deste descontentamento não surgiram repentinamente. Eles resultaram de um efeito cascata de políticas chinesas, incluindo o desemprego em nível alarmante, levando recém-formados a se tornarem crianças em tempo integral. Muitos jovens desempregados estão pagando para fingir que trabalham, escondendo sua situação de familiares e amigos. Mas tudo começou com as patéticas decisões do primeiro comando da capital em 16 de novembro de 1993. New Oriental Education, uma empresa privada de educação, foi fundada na China. Começou a ter um sucesso massivo, tanto que até se tornou o maior fornecedor de serviços educacionais privados na China. Até foi listada na Bolsa de Valores de Nova York em 2006 e na Bolsa de Valores de Hong Kong em 2020. O setor de tutoria privada se estabelecia nos anos 90, e em uma década, grandes players como a New Oriental se expandiram rapidamente e começaram a emitir ações. Antes de ser listada em 2004, a New Oriental relatou que o mercado de educação na China era de aproximadamente 580 bilhões de renminbi, ou cerca de 72 bilhões de dólares. O mercado de tutoria estava em alta, gerando muitos empregos. Estimativas indicam que a lucrativa indústria de tutoria da China já empregou cerca de 10 milhões de pessoas. Uso a palavra uma vez, porque o que a China fez com essa indústria em 2021 chocou o mundo. Apagou bilhões de dólares de riqueza dos mercados. As empresas listadas perderam de 80% a 90% de seu valor. Dezenas de milhares perderam seus empregos, destruindo uma indústria de 100 bilhões de dólares. Empresas de tutoria estão proibidas de ensinar matérias obrigatórias, dar aulas durante o período escolar e ter fins lucrativos.
Em julho de 2021, a China proibiu a tutoria lucrativa para matérias escolares e vetou instituições de tutoria de serem listadas em bolsas de valores ou levantar fundos. Embora a intenção fosse diminuir a carga acadêmica, a mudança repentina resultou em grande perda de empregos. A New Oriental Education perdeu 83% de seu valor nos primeiros 10 meses, e a maioria das empresas de tutoria perdeu quase 90% de seu valor de mercado em menos de um ano. As empresas demitiram quase 40% a 50% de seu pessoal. Considerando apenas as 7 principais empresas listadas, 206 mil pessoas foram demitidas. Na realidade, esses números são apenas das entidades citadas, sem considerar salas de aula físicas e pequenas empresas. O primeiro comando da capital reprimiu não só o setor de tutoria, mas também os setores imobiliário e de tecnologia. Desde 2021, os resultados estão por vir. Em 2022, a gigante do e-commerce Alibaba demitiu mais de 10 mil funcionários e a Country Garden, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, demitiu 30 mil funcionários. Similarmente, a indústria de jogos quase foi destruída pelas regulamentações chinesas. Em 2019, a China aprovou leis limitando menores a menos de 1h30 de jogos online durante a semana, 3 horas nos fins de semana e sem jogos entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Eles limitaram o quanto as crianças poderiam gastar em itens dentro do jogo, variando de 28 a 57 dólares mensais, conforme a idade. Em 2021, a China anunciou novas regras limitando crianças menores de 18 anos a apenas 3 horas de videogame por semana. Desta vez, a China foi ainda mais longe, suspendendo as aprovações de novos videogames por cerca de 8 meses, afetando significativamente as empresas do setor. Os gigantes sofreram golpes temporários, mas os pequenos estúdios, um golpe permanente. Atingiu o pequeno jogador tão forte que cerca de 14 mil pequenos estúdios e empresas de videogame supostamente se desregistraram no segundo semestre de 2021. Além disso, em 2022, ByteDance e Tencent demitiram 5.500 funcionários cada uma, devido à queda nas vendas. Mesmo após todo o caos, a China não se satisfez. Em 2023, o regulador de videogames da China anunciou novas regras preliminares para jogos online, desencadeando uma venda massiva de ações de jogos. Como resultado dessa reação impulsiva ao anúncio da China, empresas como Tencent, NetEase e Bilibili perderam mais de 80 bilhões de dólares em valor de mercado no mesmo dia. Numa tentativa de controlar os danos, a China começou a revisar suas regras de jogos. Embora essa intenção das medidas fosse combater o vício em jogos, a maneira como a China fazia isso era patética. Porque, em vez de implementar mudanças gradualmente, ela desferiu golpes repentinos e disruptivos nos jogos. Isso foi um grande problema porque a China era, e ainda é, o maior mercado de videogames do mundo, com 668 milhões de jogadores gastando, em média, 453 yuan, cerca de 63 dólares, cada um em videogames até 2024. Esses choques repentinos foram um pesadelo para a indústria de jogos. Por quê? A taxa de crescimento anual caiu abruptamente de 7,28% em 2018 para apenas 2,5% em 2019, mesmo ano em que a China implementou regulamentações. Quando a China repetiu isso em 2021, caiu para apenas 0,22% dos 3,7% em 2020 e a partir de 2024 está em somente 0,9%. Imagine por um momento a mãe que sustentava a família com aulas particulares, o recém-formado que conseguiu emprego em uma dessas empresas, os investidores que perderam sua riqueza e os fundadores que se dedicaram intensamente para estabelecer essas organizações. Tudo foi destruído instantaneamente. Como um empreendedor em ascensão, você se sentiria confiante para lançar uma startup neste cenário? Afinal, você nunca sabe quando anos de trabalho árduo podem ser apagados em poucos segundos. Essa situação também afetaria os funcionários, sendo um dos principais motivos para a insatisfação dos jovens. Porém, essa não é a causa principal da rebelião. Em 1949, quando a China conquistou a independência, era um país extremamente pobre. Em 90, a taxa de pobreza era de 66,3%. Milhões morreram de fome, e o produto interno bruto per capita era de apenas $90. Mas o que a China fez nas próximas 5 décadas foi um verdadeiro milagre. Avançando para 2024, o produto interno bruto per capita da China cresceu 154 vezes para 13.870 e espera-se que alcance 17.500 até 2029. Você ouviu corretamente, 154 vezes? Na verdade, a China até se tornou a segunda maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 19 trilhões e meio, e o Fundo Monetário Internacional até projetou que o produto interno bruto da China alcançaria 27 trilhões e meio até 2028. Além disso, a taxa de pobreza diminuiu de 66,3% em 1990 para apenas 0,3% em 2018.
Até 2020, a China afirmou ter erradicado completamente a pobreza para 0%. Sim, e eu quero dizer quando afirmo que a China reivindicou isso. Porque uma pesquisa de um especialista de uma universidade chinesa indicou que cerca de 65% da população do país está abaixo do nível de renda médio. Isso significa que cerca de 900 milhões de pessoas estão vivendo com uma renda baixa, que o professor definiu como ganhando menos de 3.000 yuans, ou cerca de 412 por mês. O ex-líder chinês Li Keqiang afirmou que 600 milhões de pessoas, ou cerca de 40% da população da China, ganham apenas cerca de 1.000 yuans, aproximadamente United States dólares 137 por mês. O que a China alcançou em todos esses anos é louvável, mas a mesma cultura de trabalho árduo começou lentamente a prejudicar o país de maneira desagradável. Durante os anos difíceis, as gerações mais velhas trabalharam muito, criando uma cultura de longas horas de trabalho na China. Por isso, ainda hoje, os chineses trabalham extraoficialmente das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. Isso é conhecido como a cultura de trabalho 996 na China. Isso se traduz em 72 horas por semana. Para comparação, a semana de trabalho média nos Estados Unidos da América é de 40 horas. Na China, a jornada de trabalho padrão é de 8 horas por dia e 44 horas semanais, conforme a legislação trabalhista. No entanto, os trabalhadores ainda fazem cerca de 28 horas extras por semana. Parte da razão é essa forte competição no mercado de trabalho chinês, que discutiremos em breve, mas essa cultura está tão enraizada que um funcionário chinês quase se sentiria excluído se saísse antes das 9 da noite. É isso que os jovens na China estão rejeitando. Eles viram outras possibilidades e preferem estilos de vida mais flexíveis. Mas e se eles não tiverem a opção de fazer isso? Imagine que você está trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana. Assim como os chineses, você está cansado, mas ainda não pode deixar seu emprego. Segundo o executivo chinês Li Qiang, muitas empresas chinesas chegam a exigir que seus funcionários trabalhem 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Imagine sua saúde e relacionamentos se deteriorando porque você não pode dedicar tempo suficiente a eles. Soa estranho, não é? Mas é isso que acontece com tantos jovens chineses. A maioria deles não consegue abandonar essa cultura tóxica mesmo que queiram, devido a uma dura verdade que a China ocultou do mundo. O desemprego entre os jovens atingiu outro recorde em maio de 28%. Isso é um aumento em relação aos 24% do mês anterior. Em agosto de 2023, o governo chinês divulgou que um recorde de 21,3% dos jovens chineses estavam desempregados, um dado chocante. Até mesmo a taxa geral de desemprego estava em 5,1% em dezembro de 2024. Ao ver esses números, o primeiro comando da capital achou que isso é horrível e decidiu erradicar tais números horríveis. Na verdade, eles suspenderam a publicação da taxa de desemprego dos jovens urbanos por 6 meses. Essa foi a típica solução chinesa para o problema. Mas quando a China começou a publicá-lo novamente, não foi menos que um milagre. Quando publicou os últimos números após 6 meses em dezembro de 2023, caiu significativamente para apenas 14,9%. E embora tenha atingido o pico de 18,8% em agosto de 2024, tornou-se estável em 15,7% a partir de dezembro de 2024. Como a China conseguiu realizar esse movimento milagroso? Com um truque simples, adotou uma metodologia para excluir estudantes a partir de dezembro de 2023. Essa nova metodologia exclui os estudantes universitários, indicando que o desemprego pode estar pior do que os números revelam. A China foi muito cautelosa com a questão do desemprego e tomou todas as medidas para esconder o problema. Mas em que nível? Essa questão era tão sensível que ninguém podia sequer criticá-la. Na China, é proibido criticar qualquer questão, mas essa é particularmente perturbadora. 55 anos criticou a desaceleração econômica da China e a liderança de Xi Jinping. Mas, surpreendentemente, ele não fez esses comentários diante de uma grande multidão, o que obviamente ninguém ousaria fazer, mas sim fez esses comentários em um grupo privado do WeChat. Ele desapareceu desde abril de 2024. Essa é a liberdade de expressão na China, e Chu Hongpeng não era um cidadão comum. Ele era, ou esperançosamente ainda é, um diretor adjunto do Instituto de Economia na Academia Chinesa de Ciências Sociais, Academia Chinesa de Ciências Sociais, um think tank do governo. A frustração da China é evidente, pois Chu foi removido do site do Academia Chinesa de Ciências Sociais e os sites relacionados ao seu trabalho foram retirados do ar. A discussão sobre desemprego continuou delicada na internet e redes sociais chinesas. Um comentário de Gao Xiaowen, economista-chefe da China, sobre o fraco consumo, desemprego e juventude desanimada do país, em 2024, foi removido pelos censores da internet chinesa.
Além disso, o acesso à conta de mídia social em vídeo do economista chinês Fu Peng foi bloqueado depois que ele comentou sobre o consumo mais fraco da China em uma conferência. Mas o que havia de tão sensível no conteúdo que a China queria ocultar? E lembre-se, não se tratava de pessoas comuns. Como principais economistas, eles tinham conhecimentos sobre o mundo que nós não tínhamos. Felizmente, encontrei um vídeo nas redes sociais chinesas sobre o que o economista Gao disse. Mesmo antes de terminar de assisti-lo, entendi por que foi retirado. Veja só. Ele resume em 3 frases. Os mais velhos estão cheios de vitalidade, os mais jovens estão sem vida e os de meia idade não têm nada pelo que viver. Então, são comentários muito sóbrios que raramente ouvimos no discurso público na China, porque este é um ambiente onde sabemos que os analistas têm se autocensurado, talvez evitando usar palavras como deflação, porque os oficiais têm pedido uma narrativa mais positiva em torno da economia. Ele segue justificando sua tese. Ele afirmou que os idosos estão gastando devido à pensão regular, mas os jovens enfrentam expectativas de renda menores. Eles estão segurando isso. Ele também disse que o mercado de trabalho está pior do que os dados oficiais mostram. Ele estima que cerca de 47 milhões de trabalhadores migrantes deixaram as cidades e retornaram às suas províncias natais por não conseguirem emprego urbano. Eles essencialmente sumiram dos dados que só registram o desemprego urbano. Quando deixaram as áreas urbanas, saíram dos dados. Ele também disse que o produto interno bruto foi superestimado em 3 pontos percentuais por ano nos últimos 3 anos. Acumulativamente, ele disse, foi superestimado em 10 pontos percentuais nos últimos 3 anos. Isso é baseado em sua análise comparando dados de crescimento versus investimento, consumo e dados da força de trabalho. Segundo Gao, 47 milhões de trabalhadores migrantes que deixaram as cidades e voltaram para suas províncias natais por não conseguirem empregos urbanos desapareceram dos dados de desemprego, pois estes só capturam o desemprego em áreas urbanas. Isso indica que os dados de desemprego são muito piores do que o registrado antes. Ele mencionou que o produto interno bruto tem sido superestimado em comparação com o real em 3 pontos percentuais por ano nos últimos 3 anos, de 2021 a 2024, totalizando uma superestimação cumulativa de 10 pontos percentuais. Ele não inventou esses números. Baseou-se em uma análise comparando dados de crescimento versus consumo de investimento e dados da força de trabalho. Ele afirmou que os idosos estão cheios de vitalidade, os jovens são apáticos e os de meia idade não têm motivos para viver. Mas qual o motivo dele dizer isso? Ele afirmou que o crescimento do consumo é mais forte nas províncias com populações mais velhas e mais fraco naquelas com populações mais jovens. Isso ocorre porque os mais velhos gastam mais devido às pensões regulares, enquanto os jovens contêm os gastos por causa das expectativas de renda reduzidas. Agora você sabe como o emprego é um assunto sensível na China? Devido à escassez de empregos, a maioria dos jovens chineses não tem outra opção senão aderir à cultura de trabalho 996, mantendo-se nos cargos atuais. De fato, a competição deve piorar tanto que as universidades chinesas, que formaram 9 milhões de graduados em 2021, 11,8 milhões em 2024, devem bater o recorde de 12,22 milhões de graduados em 2025. Então a competição está se tornando ainda mais implacável. Esta é a razão pela qual mais de 1 em cada 5 jovens trabalhadores estão desempregados na China. Isso se deve, em parte, ao movimento Bailan, no qual a maioria dos jovens chineses se recusa a aceitar empregos com condições de trabalho difíceis. Isso também aumentou o desemprego entre os jovens. Mas isso também se deve, em parte, à falta de empregos no mercado. Segundo um economista da Universidade de Pequim, a situação pode se agravar tanto que quase metade dos jovens chineses ficará desempregada. Isso inclui aqueles que estão se deitando voluntariamente, mas imagine o quão ruim a situação pode ficar. E a situação está tão ruim agora que recém-formados estão assumindo empregos estranhos, e eu quero dizer extremamente estranhos, como este. Você ouviu bem. Recém-formados estão se tornando crianças em tempo integral, passando tempo com os pais, ajudando nas tarefas domésticas e recebendo um salário em troca. Além disso, descobri outra coisa louca que os jovens desempregados estão fazendo na China. Eles estão literalmente pagando dinheiro para mostrar que têm empregos. Na China, uma tendência incomum tem surgido. Empresas que oferecem serviços para fingir trabalho, ajudando desempregados a esconder sua situação de familiares e amigos, algo difícil de digerir.
Por uma taxa diária de cerca de United States dólares 31 ou United States dólares 4, esses serviços oferecem espaço de escritório, almoço e até estações de trabalho falsas com computadores e telefones. Alguns provedores estão oferecendo pacotes de chefe, onde os clientes podem posar em uma cadeira de couro e tirar fotos. Tentei correlacionar a falta de empregos, a cultura empreendedora e o movimento Bailan. Quando estudei vários casos sobre isso, a situação difícil da juventude chinesa em defesa me abalou. Isso é o que eu descobri. 30 anos disse a Consumer News and Business Channel que foi a primeira vítima da repressão da China ao sistema de tutoria particular. Após 6 meses de muita luta, ela conseguiu um novo emprego em uma imobiliária. Infelizmente, todo o seu departamento foi demitido em alguns meses. Ela buscou outro emprego, mas a indústria de tecnologia também estava demitindo nessa época. Então, ela finalmente decidiu desistir e decidiu escapar da realidade, se deitando completamente. Para cobrir suas despesas diárias ou perseguir outros hobbies, ela trabalhou meio período em seu tempo livre. Isso acontece com milhões de jovens chineses, e Dali é o exemplo perfeito disso. Existem dezenas de milhares de jovens vivendo na cidade de Dali, na província de Yunnan, e por um muito bom motivo. Dali atraiu muitas pessoas, especialmente jovens estressados, cansados ou com pensamentos diferentes da sociedade. Gao, um empreendedor, relatou que sonhadores e desistentes se mudam para Dali há décadas, mas houve um aumento durante a pandemia. Dali, com 3,6 milhões, tem 100 mil pessoas de mentalidade alternativa, e os jovens deitados compõem grande parte desse grupo. Você pode questionar por que Dali. Como mostrado no gráfico, o custo de vida em Dali é cerca de 1/3 menor em comparação com as principais cidades chinesas. Mesmo no campo, as pessoas fazem apenas o mínimo necessário diariamente e repetem isso no dia seguinte. Eles estão usando o movimento Bailan como uma forma de escapismo. Mas existe outra e talvez mais forte razão por trás disso. Cheng Jiali-ya. Toda a sociedade tem algumas expectativas sociais, especialmente em relação aos jovens. Na China, isso é conhecido como Cheng Jiali-ya, que significa estabelecer família e carreira. Agora, isso também inclui comprar um apartamento. Na verdade, comprar um apartamento está ligado ao status social na China, então comprar um imóvel é considerado uma conquista entre os jovens. Mas, novamente, os preços das casas subiram tanto que comprar uma casa em Xangai e Pequim se tornou quase impossível para o jovem chinês médio. Os preços são tão altos que o preço médio dos imóveis é quase 12 vezes maior que a renda média na China. Essa é a razão pela qual os jovens chineses se recusaram a ceder a essa pressão social, simplesmente porque seria uma armadilha financeira para a maioria deles. Portanto, todos esses fatores combinados causaram um duro golpe na coisa mais importante, o moral. Movimentos como Tangping e Bailan não só prejudicam a ideologia do sonho chinês de Xi Jinping, como também terão grande impacto na economia da China. Veja isso. Veja o aumento na produtividade do trabalho chinês. A média de cada ano chega a quase 7%, mas após 2021, quase caiu para 4%. Eu sei que há muitos outros motivos principais para isso, que certamente discutiremos, mas o crescente descontentamento definitivamente teve um papel nisso. Mesmo nestes gráficos, nota-se uma queda no índice de confiança do consumidor e nas vendas no varejo da China. Isso é porque o desemprego está aumentando, os jovens chineses estão desempregados, e é por isso que eles estão gastando menos. Com a queda nos gastos, a demanda diminuirá ainda mais, resultando em menor produção das empresas e, consequentemente, em demissões ou redução na criação de empregos. Esse ciclo vicioso continuará impactando a China, a menos que o primeiro comando da capital adote medidas firmes para revertê-lo. Você pode pensar, mesmo que o consumo doméstico na China esteja diminuindo, ela ainda vende para o mundo todo e continuará essa tendência de crescimento, certo? Na verdade, eu também pensava o mesmo até encontrar este artigo de pesquisa. Em 1995, apenas 3 empresas chinesas entraram na lista Fortune 500. Mas a partir de 2023, esse número aumentou para impressionantes 142, que é o maior para qualquer país. Agora, embora isso seja impressionante, as maiores SOS, ou empresas estatais na lista, a saber, 1. State Grid Corporation, da China, 2. China National Petroleum Corporation, 3. China Petrochemical Corporation, geraram mais de 85% de sua receita internamente a partir de 2018. O mesmo vale para empresas privadas, em grande parte. Assim, a maioria das empresas chinesas no Global 500 seria vulnerável a uma forte desaceleração na economia do país. De fato, a China já apresenta sinais de desaceleração, um deles tão surpreendente que você duvidará inicialmente.
A economia da China, por outro lado, está enfrentando deflação. Os preços ao consumidor diminuíram em julho pela primeira vez em mais de 2 anos. Você ouviu certo. A China está enfrentando deflação, enquanto o resto do mundo sofre com a inflação. Tudo está ficando caro. De fato, os preços ao consumidor na China caíram no ritmo mais veloz em 15 anos. Se os preços estão caindo na China, isso é um bom sinal? Bem, as regras básicas da economia são oferta e demanda. Se a oferta aumenta sem um aumento correspondente na demanda, os preços caem e vice-versa. Então, a razão da deflação na China é porque a demanda diminuiu significativamente. Isso ocorre porque as pessoas e as empresas não estão gastando muito na China. A segunda maior economia está lutando para reavivar a demanda. Isso está acontecendo quando nenhuma outra grande economia está testemunhando deflação. Como discutido, isso contribuiria para o ciclo vicioso onde menos demanda resulta em menor produção. Isso implica em menos empregos e insatisfação entre os jovens. Embora preços baixos possam parecer bons para os consumidores, a deflação prolongada pode reduzir gastos e investimentos, prejudicando a economia. As últimas tarifas de Trump sobre produtos da China prejudicarão ainda mais a economia chinesa. Entre todos os problemas, há um ainda maior e mais alarmante do que economia, desemprego ou produto interno bruto. Na verdade, esse fator sobre o qual estou falando é tão crucial que já quebrou muitos países e ainda assombra muitos países do mundo. Os líderes estão tentando encontrar maneiras de combater o que muitos economistas descreveram como uma bomba relógio demográfica. Isso não é nada menos que o problema populacional. A China incentivou desesperadamente seus cidadãos a se casarem e terem filhos, oferecendo até incentivos, mas ainda assim falhou. Até a Travessa América falhou em tornar os chineses travessos. Mas por que eles não estão se casando? E como isso está matando a China? Veja, a China tem uma população de 1,4 bilhões. Desses, impressionantes 280 milhões têm mais de 60 anos. Então, quase 1 em cada 5 tem mais de 60 anos na China. Na verdade, a China agora abriga a maior população de idosos do mundo. Diferentemente da China, Japão, Coreia do Sul, Itália e vários outros países enfrentam esse problema. Mas, diferentemente da maioria dos países, onde a baixa fertilidade se deve ao alto custo de criar filhos, na China, o caso é completamente distinto. Jovens de outros países fizeram isso voluntariamente. Mas na China, isso foi forçado pelo governo com uma política draconiana chamada política do filho único. A população da China cresceu de 540 milhões em 1949 para 969 milhões em 1980. Apesar do rápido crescimento populacional, a produção agrícola no final dos anos 1900 não acompanhou esse ritmo. Isso significava que a produção de alimentos era insuficiente para alimentar toda a população. Para controlar a explosão populacional e evitar a fome no país, a política do filho único foi implementada em 1980. Apesar de controlar a população, as consequências dessa política assombraram a China décadas depois, com o crescimento alarmante da população idosa e a escassez de jovens para substituí-los. Na verdade, de acordo com um relatório, até 2035, estima-se que 400 milhões de pessoas na China terão mais de 60 anos, o que será quase 30% da população. Isso é tão grande que seria quase a população atual inteira do Japão, Coreia do Sul, Itália, Canadá e Rússia, todos combinados. De fato, este gráfico mostra como a porcentagem da população com 65 anos ou mais cresceu significativamente, de 9,7% em 2013 para 15,4% em 2023. Essa mudança também afetaria a economia chinesa. Até 2050, espera-se que os gastos públicos com pensões na China representem cerca de 9% do produto interno bruto do país, que ainda é de 5,4% em 2023. Para comparar, 1,2% do produto interno bruto em defesa, 2,5% em educação e 2,68% em pesquisa e desenvolvimento. Agora você tem conhecimento da magnitude atual do ônus das pensões e o quanto ele vai aumentar até 2050. Mas a política de um filho da China até bagunçou com a demografia. Muitos deles preferiam ter um menino a uma menina, o que levou a uma discrepância drástica na proporção de homens para mulheres na China. Existem quase 35 milhões de homens a mais do que mulheres na China, o que criou múltiplos problemas sociais e culturais. Isso tornou a competição por casamento ainda mais intensa, muito parecida com a competição no mercado de trabalho. Com o aumento da população idosa, a economia sofre. Isso faz sentido para você? Isso seria ótimo para eles, já que você mencionou que o desemprego está alto. Então, se houvesse menos jovens, até a competição diminuiria, certo? Na verdade, não, pois o impacto da redução populacional pode crescer rapidamente.
Por exemplo, o Japão relatou 20 mil pessoas a menos em 2008, e esse número desde então aumentou para 831.872 pessoas em 2023. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida até chamou essa tendência de crise mais grave do Japão. Mesmo no caso da China, a população máxima foi de 1,4126 bilhões em 2021, que começou a reduzir gradualmente, e atingiu 1,40828 bilhões em 2020 e 4,32 milhões a menos, assumindo o crescimento populacional anual de menos 0,1% a partir de 2024. A população da China será de cerca de 1,4 bilhões, quase 6,9 milhões a menos em comparação com 2024. A Organização das Nações Unidas até prevê que a população da China diminuirá para 1,313 bilhões até 2050 e abaixo de 800 milhões até 2100. Mas você pode ter que perguntar o que a diminuição da população tem a ver com a economia? De acordo com um estudo, quando há menos pessoas em idade produtiva, as receitas empresariais caem, afetando a economia nacional. Isso acontece porque os trabalhadores de um país são seus consumidores mais poderosos. Não estou apenas supondo isso. Diversos estudos de caso observaram uma correlação entre a queda econômica e o aumento da população idosa. O Japão é um exemplo clássico disso. Este gráfico mostra o declínio da população japonesa em idade de trabalho. Com a redução da população em idade produtiva, o consumo interno e o número de empresas japonesas na Fortune 500 começaram a cair. Conforme pesquisa, a correlação entre a redução da população em idade produtiva e a saída de empresas japonesas do Global 500 foi de 94%. Após pesquisar mais a fundo, descobri que de 2000 a 2023, as empresas japonesas na Fortune 500 diminuíram de 107 no ano 2000 para apenas 41 em 2023. Isso representa uma queda de quase 62%, caindo de 2000 para apenas 41 em 2023. De fato, nos anos 60 e 70, o Japão tinha uma taxa de fertilidade média de 2, que agora diminuiu, 1,3 na última década. Segundo especialistas, uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por mulher assegura uma população estável. Isso até se reflete no crescimento do Produto Interno Bruto do Japão. Se calcularmos o crescimento médio do Produto Interno Bruto de 2015 a 2023, chega a apenas 0,6%. De acordo com a estatista, a taxa de crescimento deve cair para 0,45% em 2029. O mesmo ocorre na Coreia do Sul, cuja 1,1%. A média de crescimento do Produto Interno Bruto em 10 anos é de apenas cerca de 2,5%. Mesmo neste caso, prevê-se que caia para apenas 2,03% em 2029. De fato, esse padrão foi observado em quase todos os países com população em declínio. Pode-se argumentar que esses países estão crescendo lentamente porque já cresceram tanto que quase não há mais espaço para crescimento. Embora em parte verdade, eles estariam em uma situação muito melhor em termos de crescimento do Produto Interno Bruto se tivessem mantido sua população. Os Estados Unidos da América exemplificam isso. A população jovem é crucial por dois motivos. Primeiro, a diminuição populacional reduz a demanda por bens e serviços devido ao menor número de pessoas. Isso pressiona os preços para baixo, causando deflação, o que aumenta a probabilidade de recessões econômicas. A China enfrenta atualmente a diminuição populacional que impacta a oferta e a demanda na economia. Geralmente, no lado da oferta, uma diminuição da população reduz a oferta de trabalho e produção. Do lado da demanda, o declínio populacional reduz a procura por bens de consumo, serviços e moradia. O colapso do mercado interno de bens e serviços ocorre junto com a redução da força de trabalho devido ao aumento de aposentadorias. Como já vimos, isso leva a um desequilíbrio onde as receitas governamentais de impostos caem enquanto os gastos com aposentados aumentam. Quais as medidas da China para solucionar esse problema? A China percebeu a gravidade do problema e decidiu acabar com a política do filho único em 2016. Talvez já fosse tarde demais naquela época, e havia um bom motivo. Desde o começo de 2016, todas as famílias puderam ter 2 filhos. A 1,67, 1,69, mas ainda abaixo da taxa padrão de 2,1. É por isso que o primeiro comando da capital aprovou formalmente uma lei em agosto de 2021 que permitia aos casais casados ter até 3 filhos. Mas mesmo após permitir 3 filhos, a taxa de fertilidade atingiu apenas 1,7%. Isso ocorre pelos mesmos motivos que levam coreanos e japoneses a não terem filhos suficientes.
O alto custo dos cuidados infantis e da educação, além da incerteza no trabalho e economia em desaceleração, desencorajaram muitos jovens chineses a começar uma família e até mesmo a se casar. De acordo com dados de 2023, os primeiros casamentos na China caíram quase 56% nos últimos 9 anos, tornando-se um problema significativo no país. Para combater isso, a China lançou uma campanha nacional para incentivar os solteiros a namorar, casar e ter filhos. Surpreendentemente, a maioria dos jovens adultos na China está muito ocupada para namorar devido à intensa competição, deixando-os sem tempo livre para relacionamentos. Além disso, a discriminação de gênero e as expectativas tradicionais para que as mulheres cuidem da casa desencorajam o casamento e a maternidade. Neste caso, mesmo que os chineses estejam tendo filhos, eles estão preocupados se seriam capazes de sustentá-los. Décadas de mensagens e políticas promovendo a ideia de ter apenas um filho fizeram muitas pessoas acreditarem que isso é o melhor. A situação poderia ter sido melhor se o Partido Comunista Chinês não tivesse implementado essa política, ou pelo menos adotado uma política de 2 filhos. Agora, somente um milagre pode salvar a China desse declínio gradual. Obrigado por assistir.